Voltando para cá. O item B revela o desperdício de água por parte da população que tem a Mata Atlântica como principal fonte de abastecimento. O texto não diz exatamente, especificamente, de quem é esse desperdício, se é um desperdício, se é um uso inadequado. Existe, o desperdício existe, a torneira está gotejando, está pingando. Mas o que é que ele está perguntando? Ele não está questionando se a torneira está pingando, ele está questionando se você vai lavar as mãos, se você vai ser inoperante. Tenham cuidado, porque às vezes muitas opções elas dizem verdades, mas a gente tem que entender que é baseado na imagem, que é baseado no texto. Item C, incentiva a preservação da natureza e sugere que o povo exija do governo ações concretas para a preservação do meio ambiente. Opção verdadeira. Por que a D está falsa, professor? Culpa as condições climáticas. Onde é que essa imagem fala de condições climáticas? Em nenhuma parte. No item E, divulga a ação do governo. Ele não está divulgando a ação do governo, ele está cobrando uma atitude do governo. Aí as imagens que eu coloquei para vocês, para a gente fazer uma revisãozinha aqui, do ciclo da água. Olha que coisa interessante. Vamos começar por essa daqui que é resumida. Vocês vão entender o seguinte. No solo, olha aí o solo, essa partezinha de baixo, nós temos o que? Nós temos os lençóis de água, que são os lençóis freáticos. Vamos entender, prestem bem atenção, vamos entender que as plantas na natureza, elas funcionam como um canudo. A raiz da planta suga a água vem pelo tronco, e aí as folhas transpiram. E essa transpiração é uma maneira de a água subir para as nuvens. E a gente, para entender bem, nós podemos pensar nas nuvens. Tentem criar essa imagem na mente de vocês. Vamos pensar nas nuvens como se elas fossem rios flutuantes. Nós temos os rios na superfície da terra, nós temos os lençóis freáticos. Aí as plantas tiram a água dos lençóis freáticos e transpiram. O que vai acontecer? Essa água que se junta lá em cima forma as nuvens. E essa nuvem vai caminhando até uma determinada distância, quando ela começa a se desmanchar. E aí que vem a chuva. Então, às vezes, quando você desmata, às vezes não sempre, quando você retira aquelas árvores, o que é que você está fazendo? Você está diminuindo o volume de água das nuvens. Para completar, aí como ela fica mais fraquinha, ela vai descongelar primeiro, antes de chegar a São Paulo, por exemplo. E para completar, nós ainda temos um fenômeno que é chamado de aquecimento global, que é a mesma coisa que efeito. Vocês sabem o que é uma estufa? Eu não sei se é do tempo de vocês, mas na casa da minha avó tinha um fogão que tinha duas portinhas. A porta do forno, que era para assar os alimentos, e abaixo da portinha do forno tinha uma portinha mais fina que botava a comida para não esfriar, que era a estufa do fogão. Vocês já ouviram falar nisso? Já viram esses fogões com duas portas ou não é do tempo de vocês? Ah, Maria, eu estou ficando velho. Olha, então veja bem, estufa é uma espécie de aquecimento. E quando o aquecimento é maior, o que é que vai acontecer com a nuvem? Ela vai derreter mais rápido. Então é por isso que está faltando água em São Paulo. Eu tenho para mim que isso vai ser uma questão certa do Enem. E vocês vão se garantir. Para que o ciclo todinho, como é que a água vai para as nuvens? A água do rio que evapora, a água que transpira das plantas, e enquanto que é muito frio, olha ali, nós temos também a neve e o gelo. A neve e o gelo se derretem, vão para o rio, as plantas vão buscar nos lençóis freáticos e formam esses rios flutuantes que são as nuvens, que são aquecidas e se transformam em chuva. Está bonita a imagem? Tem tudo, né? E resumindo, veja aí, ó, a transpiração através das plantas, através aí escrito com E e com C, corrijam,
Corrijam através, é com acento e com S. A imagem foi tirada dos meios de comunicação e informação. Está na linguagem informal. Eu escrevo através com S. Quem é escrito com Z é talvez, porque termina em Z e não tem acento. Aí vem a precipitação, chuvas, a condensação, todo o processo do ciclo da chuva. Bom, vamos para essa próxima questão. Olha aí o textozinho que eu trouxe para vocês. Esse texto é o resultado de um exame. Vocês estão vendo aí? Um exame solicitado o que é uma UES, professor? Ultrassonografia. O que acontece com a gente? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Eu fui ao médico, fiz um exame. E antes de levar o exame para o médico, a gente preenche para ver o resultado, não é não? Para saber como é que está. Mas às vezes tem uns nomes tão bonitos, tão difíceis, que a gente não sabe se está ótimo ou se vai morrer. Quando eu fiz o exame das minhas amígdalas, aí tinha um termo hiperemia. Aí eu fiquei pensando, isso é bom ou é ruim? O que é uma hiperemia? Aí você começa a pensar. Onde é o lugar em que as pessoas doam sangue, que faz campanha para a doação de sangue? Como é o nome? Hemós. Eu sei que esse C é de Ceará. E o hemo é de quê? De sangue. É por isso que tem a palavra hemorragia. O que é uma anemia? Nemos, sangue. A anemia é a falta de sangue. Anemia. Hiper quer dizer o quê? Grande, muito. Hipermercantil é bem grande. Supermercantil. Então a hiperemia é muito sangue, ou seja, minhas amígdalas estavam avermelhadas. Mas por que ele não bota que as amígdalas estão avermelhadas? Bota que existe uma hiperemia do tecido. Por que é isso? É o objeto de estudo dessa nossa questão. Por que vocês acham que os exames vêm com esses termos? Vamos ver o que a questão pergunta. Diz o seguinte. Questão 4, habilidade 25. É uma questãozinha sobre as variedades linguísticas, as diferentes maneiras de se falar. Os muitos contextos em que se faz uso da linguagem escrita obrigam-na a adaptação da mensagem conforme padrões que caracterizam os diferentes gêneros textuais. No texto, resultado de exame, fez-se uso de linguagem. Vamos ver se vocês acertariam essa questão. Vocês acham que a linguagem que é usada no exame é uma linguagem educativa, histórica, arcaica? Vocês sabem o que quer dizer uma coisa arcaica? Velha, antiga, ultrapassada, né? É literária ou é uma linguagem técnica? É uma linguagem técnica, atendendo à especificidade concernente, né, a esse gênero. Por quê? Vamos ver agora na questão 5. Então, questão 4, resposta é de esperança. Olha a questão 5. Essa questão 5 é sobre a habilidade 26. O que é que diz a habilidade 26? Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Foi o que eu disse para vocês em relação da roupa. Que a gente usa uma roupa para cada ocasião. A gente também usa uma linguagem para cada ocasião. Quando você está conversando com uma criança, você não conversa do mesmo jeito que você conversa com um adulto. Como é que a mãe diz para o filhinho? Para saber se ele quer ouvir com o filhinho de 2 meses, 2 meses não, muito pouco, 1 ano. É o bubu, bebê que é bubu. É uma linguagem diferente. Como é que o namorado fala com a namorada? Olha, outro dia eu vi um negócio tão sem futuro. Nhonhoca. Ai, nhonhocão. Eu amo muitinho, muitão. Mas é muita frescura, né? Quer dizer, são variedades linguísticas. A gente fala de forma diferente. Qual é o tom da voz e qual é a entonação da mãe quando está brigando com o filho? Você não precisa nem ouvir o que ela está dizendo, basta você olhar para o rosto dela.
Eu já falei com você, ou já vai acreditando. E é por isso que o povo diz que comportamento gera comportamento. Lembra da história que eu contei da mulher ignorante? Eu fui fazer uma compra, a mulher muito ignorante. Aí eu olhei para ela assim do nada e disse: imita um passarinho. Você está ficando doido? Eu digo: não é porque o jumento você imitou bem direitinho. Eu quero saber se você sabe imitar um passarinho também, né? A pessoa jumenta, eu usei uma metáfora, eu fiz uma comparação. Então não precisa você chamar ninguém de jumento, você diz assim: e o passarinho? Aí a pessoa diz: como assim? Aí você completa depois, né? Quer dizer, dá certinho. Bom, continuando. Aí a questão diz o seguinte: considerando que cada texto tem suas marcas específicas que caracterizam pessoas, estilos, momentos ou espaços, no texto, resultados de exame, da questão anterior, a escolha vocabular está associada a quê? Vamos ver se vocês também acertariam essa questão. Por que que vocês acham que o texto, que o resultado do exame foi dado com essas palavras? Hiperemia, né? Ou as palavras que ele utilizou aí, que eu não sei se vocês conseguem ler. Com cobertura difusamente heterogênea, e a pessoa fica: meu Deus, por que que ele usou esses textos? Quando você olha, você não entende, mas quando o médico vê, ele vai direto ao assunto, ele sabe o que que aquilo ali significa. Por quê? Opção A, ele diz: a necessidade de que inicialmente a comunicação seja feita apenas entre profissionais da área de saúde. É a opção certa. Eles escrevem daquele jeito porque o resultado não é para você, é para o seu médico. Porque se for um resultado que você entenda, você nem volta para o seu médico e nem ele vai poder orientar você. E se for um resultado muito ruim, você pode entrar num desespero muito grande. E quando você vai receber esse resultado das mãos do seu médico vai saber a melhor maneira de dizer isso para você. Na universidade, a gente estuda uma disciplina, por mais que a gente estude, é muito difícil. Como você dá notícia ruim, notícia de morte, porque a pessoa está com uma doença incurável. Como é que você vai dizer isso para a pessoa? Então as palavras, elas são muito importantes, por quê? Porque elas modificam tudo. Eu sempre conto que minha mãe teve câncer de mama, teve que tirar a mama, e o médico chegou para mim e disse assim: olha, sua mãe tem 6 meses de vida. E eu sou o filho mais velho, eu tinha dito: mamãe, qualquer que seja o resultado, eu vou dizer para a senhora. Aí eu conversei com os meus irmãos, conversei com meu pai, eu disse: ó, quem quiser chorar, chora aqui, porque a gente vai entrar no quarto da mamãe sorrindo. E se você é doido, eu disse: sou, mas sou feliz. E assim nós fizemos. Quando eu entrei no quarto da mamãe, cheguei, eles ficaram assim olhando para mim. Olha o poder da palavra. Eu disse: mamãe, tem uma ótima notícia para lhe dar. Olha, uma ótima notícia para lhe dar. E eles olhando para mim, espantados, né? Aí eu disse: no caso do câncer, e eu disse a verdade, já existem estudos com os 10 tipos de cura. É um caminho. O outro caminho é Deus. Como a senhora é muito religiosa e assim como homem, quem vai curar a senhora é Deus. Ela disse: ah, meu filho, se depender disso, eu já estou curado. Já está com mais de 10 anos e minha mãe está com a família.